Da parte do nosso colóquio hoje, que é a leitura do capítulo, que vai ser coordenada pelo professor Roberto Elísio. Roberto, você tem a palavra. Tá, eu só queria fazer uma correção. Eu falei que o crossover da Liga da Justiça era com o Tex, na verdade não, é com o Nathan Never. Então, Liga da Justiça, Nathan Never. Tá? E hoje eu vou comentar o capítulo 9. Deixa eu já colocar aqui, ó. Vamos ver se vai entrar. Tá entrando aí? Sim. Sim. E você consegue então, colocar na tela inteira, tela cheia, né? Isso, entrou. E oculta isso aí. Pronto. Então, vamos lá. Então, continuando a discussão dos capítulos do The Routledge Companion to Comics, o capítulo 9, A Brief History of Comics in Italy and Spain. É uma breve história dos quadrinhos na Itália e na Espanha. O autor é um italiano, Simone Castardi. Ele é professor associado de italiano na Universidade Hofstra, Universidade Hampstead, em New York. É a maior universidade privada de Long Island. Ele está traduzindo da obra do Hugo Pratt, né, o Corto Maltese, para a Library of American Comics, e está sendo publicada pela editora IDW, lá nos Estados Unidos. Ele publicou em 2010 Drawing Dangerous, Italian Comics of the 70s and 80s, pegando principalmente o Fumetti Neri, que eu vou comentar daqui a pouco. Saiu pela University Press of Mississippi. Eu tenho esse livro, mas eu só dei uma folheada, tá? E ainda tem disponível para compra. Eu acho que na Amazon deve ter para compra. É interessante para conhecer, né, os quadrinhos italianos dessa época, mas ele vai comentar no trabalho dele. Então vamos lá. De forma diferente dos cómics americanos, surgidos como entretenimento para leitores de todas as idades, o fumetti italiano, o fumetti é referência ao balão de fala, né? Foram direcionados a uma audiência muito jovem. Embora tivessem sido editadas revistas para adolescentes com narrativas baseadas na interação de palavras e imagens, a publicação pioneira na Itália foi o suplemento dominical Corriere dei Piccoli, que era o suplemento do Corriere della Sera, lançado em 1908 e descontinuado em 1995, então, 87 anos de publicação. Entre os maiores artistas estava Attilio Mussino, que ilustrou Pinóquio, e Antônio Rubino. Outros títulos copiaram esse formato, e o Jornaletto, Cuore e o Giornalino. O Correrino, como era chamado pelos leitores, usava recordatórios, painéis, em lugar dos balões de fala, o que foi imitado pelos outros periódicos. A gente vê aí uma relação também grande com o Tico-Tico, né? O Tico-Tico é de 1905 e o Corriere dei Piccoli é de 1908, mas eles têm o mesmo estilo visual, a mesma distribuição das vinhetas, o texto abaixo de cada vinheta, né? Então, era muito comum na Europa, e o Tico-Tico no começo ele foi uma revista que mais teve influência da Europa.
depois, no começo dos anos 30, que começou a ter a influência dos Estados Unidos. Em 1932, duas publicações inovadoras, Jumbo e Topolino, passaram os balões. A editora florentina Nerbini começou a importar quadrinhos estadunidenses, como as tiras de Mickey, realizadas por Floyd Gottfredson, além de Flash Gordon, Jim das Selvas, entre outros. Vocês veem aqui embaixo do lado esquerdo, uma edição do Topolino, que não era autorizada pela Disney, tá? E aí nós temos a revista Laudate, que circulou de 34 a 44, que foi o título que deu mais espaço a quadrinistas italianos como Federico Pedrocchi. O Pedrocchi, ele fez também histórias da Disney. A gente vê aqui o Paperino Inviato Speciale, com roteiro e desenho do Pedrocchi. Nesse momento, a Itália já tinha autorização da Disney para fazer histórias em quadrinhos. E essa foi a primeira geração dos artistas italianos a fazer os quadrinhos da Disney. O Pedrocchi morreu logo no final da Segunda Guerra Mundial, quando o trem onde ele estava foi atingido por uma bomba. Bom, a Igreja Católica lançou seu próprio título em 1938, Il Vittorioso. A Igreja Católica é muito forte ainda na Itália, né? Então, ela criticava os outros quadrinhos e resolveu entrar na produção desse produto cultural, para passar a sua mensagem. Aí, devido ao governo fascista e com o Pacto de Ferro forjado com a Alemanha em 1938, ficou mais difícil importar quadrinhos dos Estados Unidos. Na verdade, não ficou difícil, foi impossível, não dava para importar quadrinhos dos Estados Unidos. Por isso, artistas italianos criaram suas próprias histórias para os personagens de Disney, para o Mandrake, entre outros que os leitores italianos mais gostavam. Aqui a gente tem uma capa do Topolino, do final dos anos 30, e da editora Mondadori, que publicou o Topolino até os anos 90, uma edição do Mandrake, feito pelo Galep, né? São histórias produzidas na Itália, nos anos 30, porque o público italiano gostava muito desse personagem. A Mitos publicou uma coletânea dessas histórias do Mandrake, desenhadas pelo Galep. Daqui a pouco a gente vai falar mais desse artista. No final da guerra, os quadrinhos estadunidenses fizeram sua volta triunfante ao mercado italiano, enquanto a escola italiana de veneziana lutava para se estabelecer. Em 1945, a principal publicação foi a revista Asso de Pique. A gente vê aqui do lado direito, Asso de Pique é esse herói, ele tem no seu peito um as de espada, uma carta com as de espada. Então, Asso de Pique é as de espada, mas também pode ser entendido como flecha de aço. Tem essas duas conotações. E ele parece muito com fantasma. A personagem Pantera Bionda, que a gente vê aqui embaixo do lado direito, a contraparte do Tarzan, por sua vez, gerou a ira de associações católicas, né? Provavelmente por causa da sua roupa sumária. Ela lembra muito a China,
que o Will Eisner criou nos anos 30, 40. Os anos imediatos ao pós-guerra também assistiram, desculpa aí o erro a estreia do personagem mais popular e mais longevo, tendo como protagonista um corajoso policial do faroeste, um ranger, o Tex Willer, foi criado em 48 pelo Gianluigi Bonelli, roteirista, e o Aurelio Galepini, o Galep, o desenhista. O clima da Guerra Fria, que dominou a Itália durante mais de 3 décadas, não poupou os quadrinhos. A Igreja e a maioria do partido de centro-direita, a Democracia Cristã, estavam ansiosos para explorar a influência dos fumetti sobre os jovens e patrocinaram o ressurgimento de Il Giornalino e Il Vittorioso. Por outro lado, o Partido Comunista Italiano tentou em vão bancar quadrinhos como Il Pioniere, de 1949. Aí eu pergunto para o Valdomiro, esse não é o PIF da França? Hein, Valdomiro? Parece ser sim, Roberto. Ele foi criado na França ou na Itália? Eu acho que é na França. Na França. Então, Acho que é na provavelmente, na Itália republicaram as histórias. Acho que o PIF foi criado também pelo Partido Comunista Francês, né? Nós temos no nosso acervo na ECA uma coleção bem grande do PIF, publicado na Itália em tamanho pequenininho, tamanho bem pequeno. Na Itália ou na França? Não, acho que na Itália. Na Itália. Na Itália. Eu estava vendo essa semana. Em 1950, o formato antigo de publicações foi superado pelas modernas revistas. Assim, histórias autocontidas e títulos menores e mais portáteis, né? Tem um nome, Tascabili, que cabe no bolso, seria um livro de bolso. Com histórias de Superman, Batman, dos personagens da Hanna-Barbera, entre outros. O outro formato foi a primeira edição do Diabolique. Era mais fininho, também pequeno. Esse personagem, Il Re del Terrore, criado em 62 por duas irmãs que eram assim, velhinhas, Angela e Luciana, está ao contrário aqui. Não está certo, é Gilsani, que foi sucesso para uma revista explícita para adultos. O protagonista, inicialmente um assassino violento e ladrão sádico, era uma imitação do Fantomas. Fantomas é um personagem criado para a literatura na França, no final do século XIX, começo do século XX. Teve série cinematográfica, muda, e depois foi publicado durante muitos anos no México, feito por artistas mexicanos. O sucesso de Diabolique convenceu os editores de que havia um mercado para o Black Comics. Black é uma referência às histórias policiais no ar. E lançaram rapidamente Demoniac, Sadic, Criminal, Satanic. Em 1964, o Roberto Raviola, conhecido como Magnus, foi um dos mais importantes artistas do fumetti neri, em preto e branco. O Magnus é mais conhecido pelo seu personagem Necron, com histórias sadomasoquistas. O fumetti neri ampliou a faixa etária dos leitores de quadrinhos, embora ainda nos limites do entretenimento pop. O aparecimento da primeira edição da revista Linus, em 65, assinalou uma mudança em direção à high culture. Intelectuais italianos, incluindo Umberto Eco, entre outros, contribuíram com esse título, e seu gêmeo, Alter Linus, de 74, que 3 anos depois passou a se chamar Alter Alter, com a primeira leva de autores adultos, para quadrinhos adultos. A gente vê aqui a Linus, o número 1 de 65. Linus é o personagem dos Peanuts, que
fazia sucesso mais do que o Charlie Brown, né? Aqui do lado a gente vê essa capa linda de capa amarela com um desenho do Humberto Eco, que escrevia artigos para a revista, a Alter Linus, a capa do Mobius, né, já aí mais na linha da Metal Hurlant francesa, e a Alter, que aí era totalmente underground, né? Dá para ver a diferença nas capas, os estilos. A gente tem uma noção dessa evolução desse título. Entre esses artistas do fomento adulto, incluem-se Dino Batalha e suas releituras sofisticadas de clássicos literários de aventura, As Viagens de Corto Maltese, de Hugo Pratt, a psicanálise experimental junguiana de Valentina, do Guido Crepax, e os contos grotescos e alucinatórios do Guido Buzelli. Uma coisa que o autor não fala é que nos anos 30, muitas histórias em quadrinhos italianas adaptaram histórias literárias de aventura. Então, histórias que se passavam na Arábia, lugares exóticos, que não trariam problemas para os autores por causa da censura do fascismo. Então, e o público gostava muito dessas histórias de aventura, que tinha muito a ver também com o cinema italiano da época, que retratava, fazia filmes com histórias, né, de aventura, de piratas. Tem até um escritor italiano, que eu não me lembro o nome agora, mas se eu lembrar eu vou falar. E foi muito adaptado, tanto para o cinema como para os quadrinhos. Bom, entretanto, no final dos anos 70, momento denominado de Anos de Chumbo, em meio à segunda onda de protestos de estudantes, uma profunda crise econômica, a instabilidade política e aos atos terroristas de direita e de esquerda, os trabalhos da escola de autores mais velhos pareciam artefatos de uma era que passou. Os novos quadrinhos adultos refletiam o clima de urgência e de desilusão cínica que caracterizavam a época. A revista que anunciou as mudanças da esquerda tradicional foi o semanal satírico Il Male, de 77, a gente vê a capa aqui, que gozava dos políticos de todos os lados, assim como dos tabus da Itália conservadora. Mas a publicação que resumiu que a nova onda de quadrinhos foi a autopublicada Cannibale, de 77, e apesar de algumas edições terem influência do underground dos Estados Unidos, seus quadrinhos eram violentos, cínicos, engajados na representação da realidade, recusando uma posição de subordinação à high art, como a Linus, né, que caracterizou os autores mais velhos. Em 1980, muitos artistas da Il Male e Cannibale fundaram a revista Frigidaire. Um dos principais autores desse título foi Andrea Pazienza. A gente tem aqui, do lado esquerdo, uma capa da Cannibale, aqui no meio a Frigidaire, e bem na direita aqui, o último trabalho do Andrea Pazienza, chamado Os Últimos Dias de Pompeu, foi lançado no Brasil recentemente. Ele foi quase um diário de uma pessoa viciada em morfina. E ele morreu em 1984, com 30 e poucos anos, de overdose de heroína. Bom,
Além de Pazienza, outros artistas do grupo foram Massimo Mattioli, Stefano Tamburini e Gaetano Liberatore. Esses dois últimos criaram o androide hiperviolento Rancherox, que foi publicado no Brasil pela revista Animal. E teve uma mente juntando desde a primeira até a última história desse Frankenstein Punk. O grupo Valvolini também foi um coletivo cuja poética estava em consonância com as artes visuais pós-modernas. Seus membros, Giorgio Carpentieri, Igorti, Lorenzo Mattotti e o estadunidense Charles Burns, se formaram nas páginas de Alter Linus e depois se juntaram, né, para fazer esse grupo Valvolini, que produzia quadrinhos. Aqui tem dois álbuns publicados no Brasil, O Rumor da Geada, do Zentner e do Lorenzo Mattotti, e Estigmas, do Mattotti, Mattotti, não é errado, com o Pisante. No final da década de 80, contudo, o mercado italiano foi submetido a uma severa crise semelhante à experimentada por outros países europeus, e em poucos anos, revistas importantes acabaram. Nos anos 90, só alguns títulos, como Tex e Dylan Dog, Dylan Dog é um personagem que eu e o Valdomiro gostamos muito, ambos da editora Bonelli, continuaram se mantendo. Apesar do aumento do preço do papel, da disseminação da TV, da expansão dos games, do home video e das mídias digitais, surgiu uma nova geração de leitores. Até a expansão da chamada graphic novel, que revigorou os quadrinhos tanto nos Estados Unidos como na Europa, trouxe efeitos positivos na Itália. Atualmente, há várias editoras pequenas, como a Coconino Press, que publica Gip e Zero Calcare. Vou fazer um comentário aqui. Eu acho que não só na Itália, tirando a Bonelli e a Disney Itália, que publica a Topolino e outras revistas, o que se tem são esses álbuns que não tem uma frequência, né? Mas ou são inteiros uma história, ou publicam, juntam várias histórias. O Zero Calcare, ele publica na internet. Aí depois ele junta e faz um álbum. Aqui no Brasil a gente tem o publicado do Gip, A Terra dos Filhos, e do Zero Calcare, A Profecia do Tatu. O Zero Calcare tem uma história interessante. O nome do artista, esse pseudônimo do artista, é porque ele fez um exame de saúde e constataram que ele tinha pouco cálcio nos ossos. Então, zero cálcio, Zero Calcare. E a profecia do tatu é que existe um tatu imaginário que fica falando com o personagem, criticando ou dizendo que ele tem que fazer uma espécie de grilo falante. Tem, inclusive, uma série animada, um desenho animado na Netflix, do Zero Calcare, que é muito próxima a essa edição publicada no Brasil. Agora eu vou virar a página. Vamos para a segunda parte do texto, que fala Roberto, eu acho que o autor que você falou é o Emílio Salgari, o autor do Emílio Salgari, isso mesmo, exatamente. Ele foi muito adaptado, os seus romances, né, suas histórias, para o cinema e para os quadrinhos. Sim. Então era aquela coisa assim,
muito fora da realidade, né? Heróis, né? Que enfrentam piratas, que enfrentam os turcos, né? Então, e o público gostava muito. Bom, vamos começar agora na Espanha, que é a segunda parte do capítulo. O Valdomiro, você me avisa quando estiver chegando às 10 horas? Claro, Roberto. Bom, as historietas espanholas têm uma raiz profunda cuja origem pode ser traçada até a imprensa satírica da segunda metade do século XIX. Bom, a mesma coisa aconteceu no Brasil, com o Diabo Coxo, a mesma coisa aconteceu na Inglaterra. Então, essa coisa do impresso, do jornal impresso, trazendo imagens, porque a reprodução já permitia isso, né? Permitia essa produção de revistas, mas na verdade eram jornaizinhos. Havia muita caricatura e muito humor, principalmente humor político. Entre essas publicações, El Mundo Cômico, de 1873, que a gente vê em cima aqui à esquerda, pode ser considerado como o precursor das revistas espanholas, tendo como destaque ilustrações acompanhadas do recordatório como forte componente gráfico, igual ao Brasil, a Inglaterra. Outras publicações satíricas notáveis foram Granizada, de 1880, Historietas Ilustradas, aqui no meio, e tem, eu não sei porque, G. Bush. Eu não sei se é uma referência ao Wilhelm Busch, o pseudônimo do artista espanhol, não sei. E o jornal chamado Laborando, de 1907. Aí já é colorido. A revista Tebeu, de 1917, é apontada como a primeira publicação espanhola de quadrinhos, a gente vê aqui do lado direito, cujo título, um acrônimo, se tornou sinônimo desse produto cultural, que foi publicado até 1998, quando foi descontinuado. Os Tebeus, que soa como Teveo, Tevejo, em português seria, né? Em espanhol, o B tem o som de V, Teveo. Em 1919, o artista Ricardo Opisso começou a fazer as capas desse periódico. O Opisso ele foi muito importante, não necessariamente nos quadrinhos. Ele trabalhou com Miró, com Picasso. Ele era, antes de tudo, um artista plástico. Ele atuou na Espanha, na França, e aí ter capas desenhadas pelo Opisso mostra essa relação entre a produção de massa, a história em quadrinhos, e a arte. Também teve grande influência a editora El Gato Negro, que lançou em 1921 Pulgarcito, está aqui do lado esquerdo, competidor do TVO. Aquele título manteve os textos abaixo da vinheta até a década de 1930, como aqui, na França também. Outros títulos de destaque foram Recreio Escolar, de 1920, Caperucita, de 24, Pinóquio, é assim mesmo, Pinóquio, e Chiribitas, essas todas, as duas últimas de 1925. Então aqui a gente tem uma edição da década de 50 do Recreio Escolar, no meio aqui em cima a Caperucita, embaixo o Pinóquio, e Chiribitas aqui do lado direito. Todas essas publicações eram para o público infantil.
A Era de Ouro das Historietas, em particular da Segunda República, 1931 a 1939, antes do início da Guerra Civil, coincidiu com a prosperidade econômica que a Espanha ganhou durante a Primeira Guerra. Esses foram os anos em que a TV e a Pulgarcito alcançaram seu auge de tiragem e distribuição junto com Mickey, foi lançado em 1935, dedicado aos 4 personagens da Disney, e Aventureiro, de 1935, a versão hispânica da italiana Il Vittorioso. Eu não achei a capa do Aventureiro. Autores e destaques das historietas incluem José Robledano e Carrito, o pseudônimo do Ricardo Garcia Lopes. Robledano, um republicano preso durante o franquismo, foi um dos primeiros a usar balões e experimentar a posição dos requadros, aqui do lado direito, embaixo. Carrito também era caricaturista, crítico de touradas, diretor e produtor de filmes. Ele introduziu nuances adultas e um sentimento surrealista nos quadrinhos espanhóis. Fez parte da Geração de 27, grupo de poetas que atuou entre 1923 e 27, e criou personagens como o Macaco, Gutiérrez, ganharam as suas próprias revistas, editadas de 27 a 34, vocês veem aqui embaixo, e personagens como Rato Urineme, que é muito parecido com o Gibi, é um garoto negro com a boca enorme, né? E o Dom Turulato, eu falei com sotaque italiano, desculpa. Eu não sei em que revista as histórias desses dois personagens saíam, mas talvez saíssem tanto no Macaco como no Gutiérrez. O crescimento do mercado editorial na década de 30 caracterizou o fim do gênero humorístico e a expansão dos quadrinhos estadunidenses. Durante a Guerra Civil, 1936 e 1939, quadrinhos passaram a ser usados politicamente. Do lado dos republicanos foram feitas histórias como El Pueblo en Armas, Escenas de la Revolución e La Lucha Antifascista, publicado na revista Pionero Rojo, aqui em cima. Já os falangistas de direita publicavam as revistas Unidos e Flecha e Pelayos. A gente vê aqui bem fascista, né? O começo do regime de Franco, que durou de 39 a 75, foi caracterizado pela repressão, mais do que na Itália. Os editores alinhados à República fecharam seus negócios, deixando muitos artistas desempregados. Vejam só essa página em que tem o garoto segurando uma arma e fazendo a saudação fascista, e as roupas que podiam ser recortadas e colocadas nesse menininho. Além da recessão econômica, a lei de prensa afetou as demais editoras consideradas serviço público sob controle do Estado. As publicações alinhadas ao governo eram subsidiadas, e as outras eram avaliadas por censores a cada edição. Nos anos 40, 3 editoras se sobressaíram: El Gato Negro, que depois da guerra mudou seu nome para a editorial Bruguera, que a gente vê aqui do lado direito em cima, o símbolo da Bruguera. No livro, o autor escreve Bruguera, sem o U, mas é Bruguera. A Bruguera, inclusive, chegou a ter um escritório no Brasil, no final dos anos 60, que publicava livros de bolso, do Pernalonga, dos personagens da Hanna-Barbera e tal, aqueles troquelados também, que eram revistinhas pequenas, com o recorte na capa, em toda a revista. Nos anos 40, 3 editoras, El Gato Negro, que depois virou Bruguera,
que funcionou de 1910 a 1986, a editorial Grafidea, que a gente vê aqui no meio, do lado direito, que funcionou de 41 a 60, e a editorial Valenciana, de 1932 a 84, que se especializou em histórias de aventura. A gente vê duas publicações, um dos personagens dois personagens mais importantes dessas publicações da Valenciana foram o Roberto Alcázar e El Guerrero del Antifaz, que, como na Itália, são histórias de aventura, policiais, da Idade Média e tal. Revistas de antologia ativas nos anos 40 eram Flechas e Pelaios, criados lá pelos fascistas na década de 30. Clarim, TVO, Chicos e Miss Chicas, que foi a primeira revista direcionada para meninas. Aqui a gente vê do lado esquerdo Chicos e embaixo Miss Chicas. As histórias de aventura eram muito populares naquela época, mas o humor permaneceu vital em uma sociedade que tentava deixar para trás os horrores de um período de trevas, da guerra civil. Devido ao controle do regime sobre a imprensa, o realismo ou o conteúdo político deviam ser evitados. Houve alguns casos de quadrinhos que passavam pelas barreiras da censura, como La Família Ulisses, criado em 44, para humor, de Joaquim Buigas e Marino Benerran, focado em uma família de classe média de Barcelona, que inspirou outros quadrinhos similares, La Família Pepe, de 47, e Família Ceboleta, de 51, e o personagem Carpanta, de 45, que era um mendigo que vivia o tempo todo com fome. Então aqui a gente vê a família Ulisses, no começo, um álbum reunindo as histórias do melhor da família Ulisses, La Família Ceboleta, aí um traço muito parecido com a linha clara, franco-belga, o Carpanta, que é o mendigo, que aparece na revista Pulgarcito. Nos anos 40 e 50, um grande influxo de cómics estadunidenses deixou uma marca profunda nos autores espanhóis, em histórias como El Coyote, 1952, Adventuras de FBI, 51, e Apache, todas ambientadas nos Estados Unidos. Na década de 60, o período de crescimento econômico, houve um sentimento que a dureza dos últimos 20 anos acabaram. Foi nos quadrinhos de humor, exemplo das histórias de La Família Ulisses, que o consumismo começou a aparecer. Então a gente vê aqui, provavelmente isso é uma propaganda, os personagens da família Ulisses, fazendo anúncio para automóvel. Com a mudança na sociedade, até mesmo o vagabundo Carpanta abandonou sua ponte para viver em uma cabana e os plots deixaram de abordar a sua fome. Tendo a competição da TV e dos super-heróis estadunidenses, as velhas historietas tiveram problemas para se manter, como na Itália, como no Brasil também. No final da década de 60, muitas publicações foram forçadas a fechar. Ao mesmo tempo, por toda a Europa, a popular art, incluindo quadrinhos, tornava-se objeto de análise crítica séria, como um importante estudo TV e cultura de massas, escrito em 69 por Luiz Gasca. Eu tenho, mas não é essa edição que aparece, essa capa que aparece à direita em cima. Acho que o Valdomiro deve ter. O Gasca também publicou Los Cómics em Espanha, e esse eu tenho, do Luiz Gasca e do Roman Guban, El Discurso del Cómic. Aquela visão, análise de conteúdo estruturalista, que nem Humberto Eco, Roland Barthes. As primeiras revistas a refletir esta onda foram Pignon, 68, Trinca, 70 e El Globo, 73.
Essa última, El Globo, foi pioneira da revolução dos quadrinhos adultos da Espanha. Seguindo o modelo da francesa Charlier e da italiana Linus, El Globo publicava autores adultos italianos de ponta, tais como Hugo Pratt, Guido Creprax e Batalha, assim como os melhores quadrinhos da América do Sul, a exemplo do bastante político El Eternauta de Héctor Oesterheld. Um dos primeiros autores a conseguir reconhecimento internacional entre os leitores adultos foi o catalão Enrique Sió, que em 1967 começou a experimentar com quadrinhos em trabalhos como Lavínia 2016 ou La Guerra de los Poetas, que aparece aqui do lado direito em cima. Outro artista catalão, Carlos Jiménez, realizou a ficção científica Home, 1975, e a autobiográfica Para Coelhos, 76, que eu recomendo para todos, é aqui em cima. Eu tenho essa edição aí, todo para Coelhos, que reúne todas as histórias. Para Coelhos eram chamados os orfanatos, para onde os órfãos da Guerra Civil eram mandados. O personagem principal, Carlos, o pai dele estava preso e a mãe trabalhava, então deixaram ele nesse orfanato. E aí a história toda, ele falando dos meninos, da repressão lá dentro do orfanato e tal. É muito interessante. Saiu no Brasil, inclusive, uma edição recentemente. Além do crescimento econômico, no início dos anos 70, o governo de Franco enfraquecia e, com ele, diminuía a censura. Um sinal desta oportunidade de testar os limites da censura do regime foi a aparição, no início dos anos 70, de fanzines e outros quadrinhos autopublicados que contavam com uma distribuição alternativa, profundamente influenciados pelo underground estadunidense. Os títulos mais relacionados a esse tipo de publicação foram El Rollo Enmascarado, aqui à esquerda em cima, Carajillo, 75, no meio, e Picadura Selecta, de 76. A marca dessas historietas é a linha Chunga, linha ruim ao pé da letra, mas seria assim, linha suja, uma referência cômica à linha clara franco-belga. Nos anos posteriores à morte anteriores e posteriores à morte do ditador Franco, em 75, várias revistas apareceram e se apresentavam como parte do sistema da contracultura, mas fizeram um esforço para mostrar o quadrinho espanhol lado a lado com outras publicações adultas vindas da Europa, como a francesa Metal Hurlant. Então nós temos a Totem, de 77, El Víbora, que é muito importante, criado em 79, o artista Nazário, que criou a Narcoma, a protagonista é transexual, em 78, e o Max, que criou o Peter Punk, acabou de sair no Brasil, a Narcoma também. O Peter Punk é de 84, foi publicado na Animal também. Surgindo ao final do que a história espanhola chama de La Transición, o período de transição para a democracia depois da morte do Franco, e refletindo o clima da repentina liberdade que veio após a remoção da censura, que atingia as mídias de massa, El Víbora continuou e por algum tempo refinou em algum nível a tradição da linha Chunga, destacando autores espanhóis cujos personagens anarquistas, guerrilheiros urbanos, marginais, bandidos, transgêneros se tornaram muito populares na década de 80, ao lado de artistas de vanguarda estadunidenses e europeus. Aproveitando os sucessos de El Víbora, outras publicações surgiram. A menos underground, mais de aventura, Cairo, editado de 81 a 91 pela Norma Editorial, e Rambla, 82 a 85. A Cairo, número 4, que a gente vê aqui à esquerda, tem a capa do Daniel Torres, que tem um estilo pós-moderno, um estilo retrô. A Rambla
o número 1, faz uma homenagem ao Miró. E era uma revista assim, com um público adulto, com uma bagagem cultural maior. Por volta da metade dos anos 80, o papel dos quadrinhos adultos como produto cultural nacional tornou-se tão relevante que o governo municipal de Madrid lançou sua própria revista, Madriz, em 84. Eu não achei nenhuma capa dessa revista, que apoiava a cena artística local e acolhia autores nacionais como Carlos Jiménez, Alfonso Fon e Luiz Garcia. Ao final da década, contudo, a saturação do mercado e a crise geral desse produto por toda a Europa, inclusive dos quadrinhos franco-belgas, vitimou até revistas de prestígio, como Cairo e Rambla. No final da década de 90, apenas um punhado de títulos ainda era publicado: El Jueves, Terreu e El Víbora. Mas na mesma época houve o crescimento de fanzines, sendo os mais importantes Que Suerte, de 92, que está aqui em cima do lado direito, Nosotros Somos los Muertos, 95, que aparece aqui à direita no meio, Idiota e Diminuito, de 77, à esquerda embaixo, e Fanzine Enfermo, de 2004, aqui ao lado direito. Nos últimos 10 anos, o mercado mostrou sinais de sucesso com o formato da chamada graphic novel, da mesma forma que na Itália. Uma das mais vendidas na Espanha foi Amigas, de Paco Roca, adaptada para animação. Essa não foi publicada no Brasil e eu não encontrei a imagem, mas o Pablo Roca tem publicado no Brasil vários álbuns: Rugas, Acasos do Destino, Regresso ao Éden, A Casa. Ele é um excelente desenhista, ele faz histórias de famílias, e ele é bastante poético. Outros títulos importantes em anos recentes incluem o surrealista Bardim, 2006, do veterano Max, Buñuel en El Labirinto de las Tortugas, de 2008, de Fermín Solis, e a meta-historieta El Vecino, de 2009, de Santiago Garcia e Pepo Pérez. Então aqui a gente tem o Bardim, do Max, bem surrealista mesmo, Buñuel El Labirinto de las Tortugas, de 2008, do Fermín Solis, que é não sei exatamente se é uma biografia em quadrinhos ou se é uma história em quadrinhos que tem o Buñuel como protagonista. Aqui El Vecino, 2009, de Santiago Garcia e Pepo Pérez, que é uma sátira aos quadrinhos de super-heróis. Virando a página, o autor deixa de citar 3 artistas que são extremamente importantes para o quadrinho espanhol. O Jesús Blasco, que criou o Garoto Jornalista Culto, que eram histórias de estilo realista, com traços caricaturais, criou em 35, durou até 84, foram publicados inicialmente na revista Boliche, mudou-se nos anos 40 para a revista Ticos. Além de almanaques anuais, as histórias mais curtas eram publicadas em outros títulos independentes. Enquanto o Jesús Blasco estava preso num campo de prisioneiros da França, que quer dizer que ele lutou do lado dos franquistas, outros artistas continuaram fazendo as histórias do culto. São histórias de aventura. Em Portugal, as histórias saíram na revista Jornal do Culto. Francisco Ibáñez, que morreu recentemente, lançou em 1958 a série de quadrinhos de humor protagonizada pelos agentes secretos da TIA, uma sátira, uma paródia da CIA, Mortadelo e Salaminho, Mortadelo e Filemon, pelo editorial Bruguera. O artista também criou outros personagens: El Botone Sacarino, que é um mensageiro de hotel, que causa muita confusão, Rompetechos, que é um miopinho, uma espécie de Mr. Magoo, Rui del Percebe,
que é uma história de uma página ou 2 páginas, a splash page, de um prédio, um edifício de esquina, em que a parede não existe. Então a gente vê dentro dos apartamentos e a história são os vários acontecimentos em cada apartamento. E eu queria perguntar para o Valdomiro se o Mortadelo e Salaminho tem o estilo da linha atômica. Eu diria que é próximo dela, Roberto. Próximo, né? Eu acho que seria assim. Que é aquela coisa mais com muito movimento, né? Sim, eu acho que sim, lembra muito os autores da linha atômica lá, do pessoal da. Porque normalmente se fala da linha atômica e contrasta a linha clara, porque são feitos em 2 lugares da Bélgica. Sim. A linha clara na capital, Bruxelas. Bruxelas, e a linha atômica em outra cidade da Bélgica. Mas acho que tem mais, tem uma questão de estilo diferente. Sim, eu acho que tem questão de É estilo, mais sim. dinâmico. Mais dinâmico, A sim. linha atômica é mais dinâmico. Lembra muito Spirou no início. No início, verdade. Que era o concorrente do Tintin. É. E, por último, o escritor, desenhista e cineasta Michelangelo Prado, que nasceu na Espanha em 58. É autor de história em quadrinhos galegas, que vem da província de Galícia. Ele estudou arquitetura e, antes de se voltar aos quadrinhos, dedicou-se à pintura e à escrita. No final dos anos 70, iniciou sua carreira nos quadrinhos, participando em 79 do fanzine Joffre, aqui em cima à esquerda. Realizou para a revista El Jueves a série Cotidiano Delirante. Essa capa que duraria vários anos. Seu primeiro álbum foi Mundo Cão, de 88. Aqui no Brasil saiu pela Abril, uma coleção de graphic novels, que não era uma graphic novel, era um álbum de quadrinho espanhol. Em 90 publicou Traço de Giz, muito bom, belíssima pintura, tá? E a história é interessante. E em 1997 foi indicado ao prêmio Eisner na categoria de melhor colorista com o álbum Tangências. Todos, Mundo Cão, Traço de Giz e Tangências foram publicados no Brasil. Tangências é o mais recente publicado aqui no Brasil. São 8 histórias de casais que se reencontram, que se separam, que se separaram e voltam a se encontrar e se separam de novo. Tá? Um traço muito bonito, com a pintura do Michelangelo, provavelmente com aquarela, né? Extremamente bonito. Eu agradeço vocês, obrigado. Mostrando aqui um personagem que foi esquecido pelo autor, a Nona Belarda, italiana, criada em 55, pelo Giovanni Battista Carpi, que é uma velhinha forte, muito... ela faz as coisas rapidamente e tal, ela tem coragem. E uma coisa também que o autor do capítulo não fala da escola italiana da Disney. O Giovanni Battista Carpi, o Romano Scarpa, o Massimo De Vita, o Cavazzano, são os mais importantes da escola italiana da Disney, reconhecidos internacionalmente, e ele não fala nada disso. E aqui, o Nacho Fernandes e Álvaro Lopes, em 93, fizeram a sátira ao Dragon Ball, que é o Dragon Fall, tá? Que ele também não cita.
É isso. Muito bom, Roberto. Muito obrigado. Só como você não achou a capa da Madrid, Roberto, eu tenho uma aqui, ó. Peraí, deixa eu fechar aqui. É. Eu fechei. Tem que fechar embaixo, acho. Agora foi. Aí. Ah, você tem a Madrid? Tem vários exemplares da Madrid. É um jornal, É jornal, uma revista, tá, uma revista. tipo Heavy Metal. Tá. Tem muitas histórias relacionadas com a cidade de Madrid. Eu, na verdade, comprei há mais de 20 anos e até hoje não tinha aberto. Se abrir, foi muito rápido. Na Então, internet não achei nenhuma tem, imagem. tem, É colorida. tem colorido, histórias coloridas em preto e branco. Também Olha que coisas legal. muito, mas uma revista interessante, né? Qualquer hora parar para dar uma lida para ver o material. Eu São tava, vários autores. vários autores. A gente não pode cobrar o autor porque ele falou que era uma breve história, né? Então não dá para É cobrá-lo que ele mesmo. foi tão detalhista em É, alguns momentos que deixou de fora eu coisas achei que importantes. ele deu pouca ênfase à escola de Milão, por exemplo, com Hugo Pratt, né? Uhum, Quase praticamente não sim. falou, nem me lembro se Mas você teve. Ele até ele citou, mas cita. que existe, que ela estava se recuperando e tal, mas como se fosse uma escola menor, né? Como se fosse. É, E a escola de Milão teve uma influência muito grande, inclusive na Argentina, que vários deles vieram para a é, Argentina, que é da escola de Milão, nos que anos eles 50. nos anos 50. Né? Então, mas não podemos cobrar o E, autor, ele falou mesmo, que era uma breve história. Não, se é uma breve história, é uma breve história. Então, não mas tem. deixar, por exemplo, de fora o Ibáñez, na Também. Espanha, É difícil, é, não dá para deixar, né? Seria como deixar é, o Ziraldo de fora da história do quadrinho brasileiro, né? exatamente. Então, Então, eu acrescentei, né? E o pessoal da escola veneziana que ele cita foi o núcleo que é de fez Veneza. os quadrinhos italianos da Disney, o Romano Scarpa, o Cavazano, mas ele não cita. É, O Romano Scarpa é conhecido é, é. internacionalmente, fez desenho animado, sabe? Então, mas, de qualquer forma, esse capítulo ele é rico de É informações, rico, tem dá bastante coisa. contextos, né? Mas também não dá para você fazer Uhum. duas produções tão ricas assim em um capítulo só. Deveriam ter Não, feito tem que ser, um capítulo da Itália e outro da Espanha, que são concordo produções plenamente. muito grandes, as produções das duas. Né? Ainda bem que deu tempo. O quadrinho espanhol, eu acho que você salientou bem, de todos eles, o Jiménez é o grande para mim, é um dos Eu maiores também acho. desenhistas da Itália, da Espanha para mim. A obra dele é maravilhosa. Quem não conhece, tente conhecer, porque vale a pena. Saiu no Brasil Del Barrio, final do ano passado, acho que sim. É. Que é a continuação do Para Coelhos. Ele tem vários. Tem um que ele fala sobre os desenhistas de quadrinhos, toda uma série de desenhistas de quadrinhos que ele faz na época lá. Então tem uma. E na Sim. Espanha está saindo tudo em todo não sei o que, todo isso, todo aquilo, todo é o bairro, todo. Então está saindo bastante isso. O Alberto faz uma pergunta de algum brasileiro que produziu quadrinho na Espanha com destaque. Você lembra de algum, Alberto? Mas lembro, tem espanhóis que fizeram quadrinhos no Brasil, né? Sim. Agora, brasileiro que fizeram quadrinhos na Espanha, assim, de cabeça eu não lembro, não. Os argentinos? Não, argentinos. Argentinos É, tem o Sampaio, tá lá. o Trilho, Né? Não, o o, Sampaio mora em Barcelona, sim, na Espanha. houve uma troca nos anos 50, Sim, 60, espanhóis indo para a Argentina, depois com a ditadura na Argentina dos anos 70, muitos argentinos indo para a Espanha, né? Então, o Hugo Pratt, que é de Malta, mas é italiano, na verdade ele nasceu na Etiópia, é, que na época era colônia francesa, tal, é, como colônia italiana.
E ele fez muita coisa com o Osterheld na Argentina. Sim. Alguma pergunta, gente? A Itália tem uma influência muito grande no mundo. O quadrinho italiano tem uma influência muito grande. Alguma pergunta para o Roberto? Algum comentário? Então, vamos... o nosso próximo... Vamos fazer a nossa foto também depois. O pessoal, já sabe, já está entrando aí. Legal ver. Isso. Mas olha, o nosso próximo colóquio vai ser no dia 10 de maio. 10 de maio, sobre o Já que anota é? aí. 10 de maio. Quadrinho indiano. Quadrinhos na Índia. Alguém quer fazer? Algum voluntário para apresentar? Bem, se não tiver ninguém, eu apresento então. Tá bom. Quadrinho indiano. Eu não conheço nada. Eu tenho até eu tenho até um livro sobre o quadrinho, um ou dois livros sobre o quadrinho italiano. Tem. Indiano. Eu lembro que a gente viu uma apresentação boa de um pesquisador indiano lá em Madrid, naquele congresso. Lembro. Você até precisava saber o nome dele, que é interessante ter um contato de alguém dele. Eu lembro que a gente gostou da apresentação dele. Ele só apresentou e foi embora também. Arandi Salles levantou a mão. Falei seu nome certo? Arandi. É Arandi ou Arandi? Arandi. Pode falar, por favor. De onde que você é? Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte. Que legal. Professor, aonde o senhor conseguiu as ilustrações desse seu slide? As capas? Todas na internet. Todas na internet. Porque parece que no livro, eu estava olhando aqui o livro, eu não vi ilustração, é assim mesmo? É assim mesmo, não tem... É um livro enorme sobre quadrinhos que tem, acho que tem alguma ilustração em alguns lugares, mas muito poucas, por causa, acho que, de direito autoral. As grandes editoras não usam muito a ilustração por causa do direitos autorais, que elas teriam que pagar muito, ficaria muito mais caro. Então a maioria não põe. Não é que nem aqui no Brasil, que a gente põe em ilustração a rodo e não se preocupa com essa parte dos direitos autorais. Os estrangeiros são muito, muito rígidos nessa parte. Muito obrigado. Tudo na internet. Algumas eu tenho, mas até escanear e tal, eu peguei direto na internet. Parabéns, professor. Parabéns pelo esforço. Hein? Parabéns. Obrigado. Vamos fazer esse capítulo agora. Foi esforço mesmo. Vamos lá, então, para uma fotinho. Todos sorrindo para a câmera. Eu acho que todo mundo que queria pôde abrir. Quem quiser aparecer. Vamos lá. 3... Todo mundo abrindo as janelas. Olha lá, opa. Todo mundo mostrando a carinha. Ô, gente, mostra. Não, quem não quiser, não. Tem pessoal que às vezes o Arandi tá sem camisa. Deve estar calor aí, né? Deve estar calor aí. É o Erotic Comics. Erotic Comics. Só um minuto, deixa eu ver se saiu todo mundo. Eu nem mostrei minha camiseta do Batman, pô, não aparece. Não aparece. É uma camiseta do Batman que nem a foto foi feita. Onde me gambá aqui. Legal, pessoal. Tem mais gente que não abriu a janela. Não, mas ninguém é obrigado, Roberto, senão o pessoal aí, fica... ali depois não precisava, Arandi. Vamos de novo. Mais uma? Peraí. Vamos lá, de novo. O Gazi também apareceu agora para mim aqui. Vamos lá. Peraí, vamos lá. O Gazi tá aqui. Legal. Vamos lá, 3, 2, 1. Valeu. Pronto. Então, pessoal, um prazer encontrá-los novamente. Até a próxima, que é quando? 8 de maio, 10 de maio, né, Roberto? Por que maio, 10 de maio. E não abril, só por curiosidade? É verdade. 5 de abril. Puta, pulei abril. O Roberto pulou. Ele pulou e eu nem notei também. Quando vai ser a Páscoa? Não sei quando vai ser a Páscoa, Roberto. Não. Agora é no final do mês de março. Final de março a Páscoa. Então, é 5 de abril. 5 de abril. Tá bom, 5 de abril. Anota daí, Celso. Correção, próximo é 5 de abril. Tchau para todos. Boa noite, obrigado. Bom final de semana para vocês.
Thank you.